Aconteceu no último dia 21 de maio, segunda-feira, em Votorantim, no estado de São Paulo, evento preparatório para a Conferência Mundial Rio+20, tratando dos paradigmas quanto ao desenvolvimento sustentável, segundo a ótica dos municípios do interior paulista. Estiveram presentes diversos palestrantes renomados mundialmente, que falaram com a gente após suas palestras. Um deles é o escritor Augusto Cury, que tem obras publicadas em 60 países. Acompanhe. Olá amigo, olá amiga que está nos assistindo nesse momento. Nosso muito obrigado pela sua atenção. Hoje a gente está aqui com uma figura que dispensa qualquer apresentação. Acreditem se quiser, a gente está com o professor Augusto Cury, né, professor? Um autor renomado mundialmente, com 16 milhões, me corrija se eu estiver errado, de obras vendidas só no Brasil. E, primeiramente, a gente quer fazer o cumprimento, professor, pela possibilidade da entrevista. Muito obrigado, é uma honra estar aqui. Sempre quando eu sou convidado para falar da mente humana, eu me animo, porque meu sonho é disponibilizar algumas tecnologias para que as pessoas possam ter saúde psíquica numa sociedade altamente estressante. Quando nós falamos sobre a mente humana, estamos falando do mais complexo de todos os mundos. Somos tão complexos que às vezes nos tornamos complicados. Quando nós não temos problemas, nós os criamos. O eu, ele representa o líder do teatro da mente humana. Ele deve ser o diretor do script, ele deve gerenciar os pensamentos e administrar as emoções. Mas é quase que inacreditável que nós temos uma educação que nos leva para o mundo de fora, para conhecer o pequeno átomo que nós nunca veremos, falar sobre espaços que nós nunca pisaremos, mas não nos leva a conhecer o planeta que todos os dias nós andamos, respiramos e vivemos, que não é só o planeta físico, é em especial o planeta psíquico. Por exemplo, o que você faz com cada ideia perturbadora? Se o teu eu não criticar, discordar, confrontar essa ideia, ela será registrada por um fenômeno inconsciente chamado RAM, registro automático da memória, e vai formar uma janela killer ou uma zona traumática, acumulando lixo na nossa psique. Todos os dias, em todas as sociedades modernas, as pessoas estão acumulando lixo no córtex cerebral, na sua emoção e no seu intelecto, sem saber que deveriam reciclá-los. Outro exemplo, proteger a emoção. Há milhares de pessoas que nesse exato momento estão fazendo seguro de vida, seguro empresarial, seguro de carro, mas elas nunca aprenderam e nunca ouviram falar de que é necessário fazer um seguro emocional. Que adianta você segurar seus bens materiais se o mais delicado e a mais importante propriedade não tem qualquer seguro? Uma ofensa, um pensamento pessimista, uma angústia, uma decepção, uma frustração, entra no território da emoção, desertifica aquilo que nós mais amamos e apreciamos e nos torna miseráveis. Então, quando eu falo que a educação está doente, formando pessoas doentes, para uma sociedade doente, eu quero dizer que os professores, se por um lado eles são os profissionais mais importantes da sociedade, por outro lado, essa educação exteriorizante, que não leva o ser humano para viajar para dentro de si mesmo e ter um autoconhecimento mais profundo, ela está produzindo pessoas imaturas, gigantes nas ciências, mas meninos no território da emoção. Professor, o senhor acredita que essa poluição do pensamento reflete negativamente na relação do ser humano com o meio ambiente externo? Reflete e reflete mais do que temos consciência. Nós estamos aqui falando sobre sustentabilidade ambiental, políticas ambientais, desde essa conferência no Rio+20 ou pré-Rio+20. Mas não adianta nós falarmos de políticas ambientais, poluição ambiental, sustentabilidade, se o nosso eu não aprender a estabelecer políticas de qualidade de vida, uma política de saúde emocional, uma mente livre, brilhante, imaginária, criativa. Uma pessoa se suicida a cada minuto por dia e 19 a 20 outras tentam e não se suicidam. Mas por quê? Porque a mente está desertificada. A poluição intelectual e emocional é drástica. As pessoas sofrem por antecipação. Veja o telespectador. Quantos de vocês não fazem o velório antes do tempo? Ou seja, sofrem por aquilo que não aconteceu. Isso é poluição intelectual e emocional. Quantos não
ruminam o passado e se asfixia pelo sentimento de culpa. Isso também é uma forma de deprimir a psique e perder um canto pela vida. Quantos, quando alguém ofende, estraga o dia, a semana, quando alguém frustra, é capaz de gerar uma hiperaceleração de pensamento e gravitar na órbita do sensor. Isso é uma liberdade. Vivemos em sociedades democráticas, mas não somos livres no único lugar que não é aceitável ser prisioneiros, dentro de nós mesmos. E se nós não somos livres, saudáveis, se nós não temos qualidade de vida, se o nosso eu não é maduro para gerir pensamentos e emoções, como vamos cuidar de maneira inteligente, afetiva e carinhosa do meio ambiente físico, da natureza, de milhões de outras espécies? Portanto, eu espero que no Rio+20, os líderes internacionais, os chefes de nações, tenham um choque de lucidez. Aprendam a perceber que se nós não investirmos no ser humano como autor da própria história, se nós não produzirmos pensadores, se nós não desenvolvermos uma alta educação que contempla a capacidade de pensar antes de reagir, expor e impor as ideias, trabalhar perdas e frustrações e muitas outras funções complexas da inteligência, certamente todas as nossas políticas se desfarão como gelo no sol do meio-dia, não terão eficácia. E o senhor acredita, o senhor tem esperança que essa mudança de pensamento, né, nessa lógica perversa, se dê no curto prazo? Olha, sinceramente, por um lado eu sou uma pessoa muito otimista, por outro lado eu tenho procurado ser realista, e nesse aspecto eu sou pessimista, realista. A educação, como eu disse, mundial, ela é exteriorizante. Eu dei palestra recentemente na Espanha, na Sérvia, na Romênia, falei sobre esses assuntos e fiquei decepcionado, porque as pessoas estão apresentando uma série de sintomas psíquicos e psicossomáticos. Elas também não estão conseguindo filtrar estímulos estressantes e nem desenvolver funções complexas da inteligência. Por exemplo, os níveis de altruísmo, solidariedade e generosidade estão se contraindo numa sociedade altamente competitiva, em crise econômica e com insegurança social e alimentar. Então estou muito decepcionado. E eu acho que se a educação passar por uma revolução, onde as crianças, adolescentes e universitários aprendessem a desenvolver os papéis históricos do eu, como gestor dos pensamentos, como protetor da emoção, como gerenciador do estresse e como construtor de relações saudáveis, a tal ponto que nós vamos considerar cada ser humano uma estrela viva no teatro da existência e não mais um número na multidão, um número de cartão de crédito. Assim, se desenvolvermos tais funções, é possível que palestinos e judeus se abracem mais e se julguem menos. É possível que chineses e americanos venham não como adversários de mercado, mas como membros da humanidade. É possível que eles pensem como espécie, pensem como humanidade e não como grupo social. Aí sim eu acredito. Mas sinceramente, eu tenho gritado em mais de 60 países através dos meus livros. E ainda que haja milhares de cientistas utilizando as minhas obras, bilhões de pessoas lendo, eu acho que são pequenas gotas em um oceano que precisa ser despoluído. Mas a esperança faz parte da minha história. E eu acredito que as pessoas, ao longo das décadas, vão poder plantar essa semente e cultivar. Professor, fica aqui nosso agradecimento pela pequena entrevista e eu gostaria que o senhor só mandasse então um recado, uma saudação àqueles que estão nos assistindo, que são seus fãs agora. Muito obrigado, muito gentil. Quero aproveitar, antes da minha saudação, falar de a minha nova obra, que mexeu com as raízes da minha obra, me levou às lágrimas. Chama-se O Colecionador de Lágrimas, Holocausto Nunca Mais. No livro O Colecionador de Lágrimas, eu falo sobre a infância, adolescência e o desenvolvimento da personalidade de Hitler e quais são as técnicas de marketing de massa emocional que ele utilizou para devorar a alma dos alemães que estavam em crise social, econômica, política e assim por diante. Eu temo que, infelizmente, assim como Hitler, que era tosco, rude, agressivo, inculto, assim como ele dominou a sociedade mais culta do seu tempo, a Alemanha nazista e a Alemanha pré-nazista, que
havia recebido 1/3 dos prêmios Nobel até a década de 30, assim como ele usou técnica de dominação de massa, nos próximos anos e próximas décadas, viveremos insegurança alimentar, aquecimento global, competição predatória, problemas ambientais seríssimos, e a juventude mundial não está preparada para ter opinião própria, para filtrar essas mensagens radicais, essas soluções mágicas desses ditadores que são carismáticos, mas que no fundo são monstros disfarçados e que acabam, como eu disse, devorando o inconsciente coletivo. Na França, um partido radical, a filha de Le Pen, já teve 18 a 19%. Na Grécia, um partido neonazista recebeu votos para ter 21 deputados no parlamento. Tudo isso é muito perigoso. Eu, sinceramente, espero que vocês amem história e queiram conhecer essas técnicas de dominação de massa, possam ler o livro Colecionador de Lágrimas, para que possamos desenvolver autonomia, ou seja, ter opinião própria, consciência crítica e aprender a não gravitar na órbita do que os outros pensam e falam de nós, e nem dessas mensagens inumanas. E para encerrar, eu gostaria de deixar uma mensagem simples: que você seja um grande sonhador, e se sonhar, não tenha medo de falhar, e se falhar, não tenha medo de chorar, e se chorar, repense a sua vida, mas não desista, dê sempre uma nova chance para si mesmo. Os perdedores têm os raios, e os vencedores do mesmo ambiente vêm a chuva, e com ela a oportunidade de cultivar. Jamais desista dos seus sonhos, lute pelas pessoas que ama, e saiba que apesar dos seus defeitos, você não é mais um número na multidão, você não vive no rodapé da história, mas no centro dela. Você é um ser humano único, uma estrela viva no teatro da existência. Também esteve no evento a líder comunitária Marli Medeiros, conhecida como a Rainha da Sucata, que, motivada pelo desejo de ajudar sua comunidade, montou uma cooperativa para reciclagem de lixo, resgatando vidas e fazendo o bem para o planeta, dando oportunidade, dignidade e esperança para todas aquelas pessoas que até então seguiam sem alguma perspectiva de vida. Tudo isso a partir de uma das localidades mais violentas de Porto Alegre. Olá pessoal, obrigado você que está nos assistindo agora. Nós estamos aqui com uma personalidade mundial, por que não dizer, né? Se trata da dona Marli Medeiros, uma pessoa que tem um trabalho que eu vou deixar para ela mesma contar a história, né, e os resultados fantásticos que teve, e que acabou virando referência mundial, enfim, desse trabalho comunitário. E eu não vou dar mais detalhes. Dona Marli, eu gostaria que a senhora contasse mais sobre a sua história e o seu trabalho lá em Porto Alegre. Na verdade, eu sou uma liderança comunitária que decidiu ajudar o governo primeiro. Né? Comecei então a procurar na comunidade como a melhor maneira de ajudar. Ajudando a comunidade, ajudaria a minha família, os meus filhos, a mim mesmo. E indignada por toda a situação de miséria, de discriminação, de preconceito, de dificuldade, eu comecei então a cutucar as mulheres, principalmente as mulheres, para que a gente juntas formasse um batalhão de pessoas indignadas e fosse buscar coisas melhores. Acredito que hoje eu sou uma grande provocação, que provoca quem tem nada, quer fazer tudo, provocando quem tem tudo e não quer fazer absolutamente nada. Sobre esse trabalho, né, explicasse para o pessoal melhor sobre a reciclagem que a senhora tratou pioneiramente lá em Porto Alegre, que hoje é referência não só no Brasil e no mundo, e dos aspectos sociais positivos que esse trabalho trouxe para a sua comunidade. Na verdade, foi uma que eu hoje considero uma expertise da minha parte, ter falado das pessoas que me consideravam desgraçadas, eu sou o lixo da sociedade. E a gente começou então a trabalhar com o lixo, que é uma matéria-prima de graça, que produz muita riqueza, além de todo o sustento da família, também o sustento do planeta. Começamos então a fazer algumas comparações. Se o lixo, propriamente dito, ele tem jeito, todo mundo quer comprar, e ele bem manipulado, bem separado, ele tem valor comercial,
e um valor muito grande para o planeta, como é que tu vai dizer que tu é o lixo da sociedade? Não pode dizer que é o lixo. Então, a gente começou a trabalhar, fizemos um planejamento que também, isso não dialoga com pobre, né? Planejamento em pobre é uma coisa que é anormal. Né? O pobre, os ditados têm aquele amanhã seja o que Deus quiser, amanhã Deus dará, amanhã nem sei se vou ficar viva. Então a gente começou a dizer que amanhã sim nós estaremos aqui com mais qualidade. Se a gente estudar, se capacitar, a gente vai estar melhor ainda e vai conseguir preservar o planeta. E começamos a falar e foi falando que eu consegui muitas conquistas, muitas vitórias, consegui o respeito do poder público, consegui com o olhar do poder público e a gente então fundou um galpão de reciclagem, que logo depois, para as mulheres estarem todas próximas, fizeram um centro cultural, daqui a pouquinho já uma creche, daqui a pouquinho um centro esportivo, e hoje nós temos uma cidadezinha comunitária dentro da minha comunidade. E quando questionamos a Dona Marli sobre o que ela esperava para o futuro do nosso planeta, mais uma vez nós aprendemos uma lição, de que pequenos gestos podem, sim, mudar o mundo. Dona Marli, a ONU promoveu esse ano, né, logicamente para Rio+20, uma campanha O que queremos para o futuro? Diversas personalidades responderam, deram seus depoimentos, e a gente aqui no Pré-Rio+20 gostaria de saber da senhora também o que a senhora espera para o nosso futuro, o futuro da humanidade. A felicidade. O ser humano ele precisa ser feliz, tem que ser feliz, e a felicidade vem nessas pequenas coisas, assim. Que às vezes não depende, as pessoas deixam de fazer as coisas porque acham que é tudo tão grande que ele tem que ser feito. Mas são pequeninas ações que elas fazem para buscar a felicidade dele e das outras pessoas do seu redor, do mundo. Né? Separar o lixo, por exemplo. Uma dona de casa que às vezes diz assim, por que tu compara meu filho com a separação do lixo? Mas essa separação do lixo tem a ver com o planeta do futuro do filho dela. Se realmente uma mãe ama o seu filho, ela vai separar o lixo, que é uma coisa pequenininha, mas que vai preservar o planeta do futuro do filho, para que o filho não tenha que andar todo embalsamado, né? E eu acredito que toda pessoa que faz que tome qualquer atitude, ela muda de postura, ela é feliz, ela se sente uma pessoa que é colaboradora, ela é útil e ela fica muito satisfeita. E as pessoas também ao redor elas reconhecem.